Olá, produtor e produtora, seja bem-vindo a mais um Rural Talk, o nosso podcast do Sindicato Rural de Uberlândia com a plataforma Radar. E estamos de volta, né? Ficamos um tempinho longe, não estávamos usando o nosso cenário, estávamos na FEMEC, mas agora estamos de volta com tudo. E eu tenho a honra agora de apresentar de novo o nosso companheiro Vinícius Gomides, que sempre está aqui com a gente. Tudo bem, Vinícius? Tudo jóia, Lorena, e você? Tudo bom? Tudo bem também. E hoje também a gente tem uma presença ilustre de uma mulher muito forte no agronegócio, que eu estava louca para trazer, que é a Marley Amaral. Tudo bem, Marley? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Ela é consultora financeira do Laticínio Hebron. Marley, obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço. Eu estou 10 anos no agro. E espero ficar o resto da minha vida, porque é um segmento apaixonante. Com certeza. Eu já venho de uma família do agro. Meu pai já era fazendeiro, já fazia queijo. Então, o leite está no nosso sangue. Ah, é legal. Bom que você já começou a falar disso. Explica um pouco para a gente sobre o Laticínio Hebron, sobre essa relação com a sua família, como que foi. Eu sei que você teve toda uma carreira fora e agora realmente está no laticínio. Como é que foi toda essa história? Olha... A minha família são, além de mim, eu tenho 3 outros irmãos que nós trabalhamos juntos. E o meu pai, que é um fazendeiro, que é um apaixonado por agro, foi quem inspirou toda a família a se dedicar ao agro. Eu trabalhei muitos anos no Grupo Algar, 18 anos, e a gente vai envelhecendo, a gente vai buscando mais a família. E o meu irmão falou comigo com relação ao meu pai. Quanto que eu estava pensando em conviver com meu pai. Porque no Grupo Algar é um grupo fantástico, eu sou apaixonada pelo Grupo Algar, mas a gente trabalha muito, a gente acaba afastando da família. Uhum. Então, ir para o agronegócio, para mim, foi aproximar da minha família. Então, o meu irmão Wecker é comercial, o meu irmão Emerson é suprimentos e eu sou responsável pela área financeira. E a Renata, que cuida do laticínio em Goiás, em Goiandira, ela é um pouquinho de nós 3. Ai, que bacana. E aí a gente, como família, é muito difícil pensar numa família que trabalha junto. Mas quando a gente tem Deus... Aí Deus vai unindo, aí o papai, a mamãe, e a gente foi, e eu sou fruto dessa história de amor para o agro que começou com o papai. Que legal. Que legal. Dessa relação que hoje é uma empresa familiar, né? Qual o principal desafio? Você veio de um grupo familiar enorme, que é o Grupo Algar, está empreendendo o seu grupo familiar entre irmãos. O que você vê como o principal desafio na gestão de uma empresa familiar? Olha, o primeiro é o respeito de cada um das pessoas que trabalham. E segundo, a sucessão. O que vai ser a partir de nós? Porque eu tenho 53 anos, meus irmãos acima de 45, então está mais ou menos formado, o que é mais ou menos o que a gente gostaria para o negócio hoje. Só que nós temos mais 1 sobrinho e 6 sobrinhas. O Pedro está com 26 anos, a Ana com 25. Então, como é que vai ser após nós? Nós temos os desafios de guerra da Ucrânia, depois de pandemia, depois de um problema de janeiro e fevereiro desse ano, com chuvas demais em Minas, falta de chuva no sul, e o mercado fica muito esquisito. Então, nós temos os desafios do dia a dia de um mercado e o desafio de construir a sucessão. Porque não adianta nada a gente trabalhar mais 20 anos e depois o negócio não permanecer. A gente gostaria muito de construir uma coisa legal e que o negócio permanecesse após. O desafio da sucessão, ele é maior do que a gestão do dia a dia? Porque também em família, às vezes uma decisão de negócio comum pode se tornar também uma discussão do ambiente familiar, da relação entre irmãos, da relação entre filhos. Como que vocês superam esse tipo de desafio? Porque... Eu acho, na minha família, nós aprendemos do papai superar com Jesus. Então, quando o lado espiritual está forte, e quando a humildade faz parte do processo, e todo mundo está empenhado em fazer acontecer, as coisas fluem mais tranquilamente. Então, no caso uma coisa muito importante, eu sou financeiro é o mais duro da história, mais racional, mais que fala não. Eu tinha muito medo de trabalhar com a minha família e não dar certo.
E graças a Deus, nesses 10 anos que nós estamos juntos, nós aprendemos a administrar as nossas diferenças e tornar as nossas diferenças vantagem. Porque o financeiro é super pé no chão, não quer investir de jeito nenhum. E o Becker, Emerson e Renata também, eles são bastante empreendedores. Meu pai era muito engraçado. No segundo ano que eu estava no negócio das famílias, ele falou assim: olha, minha filha, você é o freio de mão. Então, sempre tem que ter um freio de mão, né? Senão então também... É um papel difícil de ser feito e eu procuro fazer de uma forma harmoniosa, mas sempre firme. Entendi. E ao respeito mútuo. Então, eu sou financeira, o Veca é comercial, o Emerson é operações, a Renata é um pouquinho de nós à distância, e a gente vai andando como família e como empreendedores. E é muito legal que isso, a gente aprendeu com o papai, e a gente vê que a liderança, o ensino vem do exemplo. Então, por que hoje eu não era muito da área de agro, venho de telecomunicações, mas sempre vi o meu pai muito apaixonado. E sempre acompanhei o mercado de agro, e o Brasil tem tudo para dar certo por muitos e muitos anos no agro. Então tem muito espaço para muita gente, a gente pode construir juntos. Legal. Sim, com certeza. Se a gente pudesse qualificar hoje o Laticínio Hebron, quantos funcionários, quantos produtores vendem leite para vocês, quanto vocês captam? O laticínio hoje tem algo, falando de diretos e indiretos, são algo de 150 pessoas direto, mas nós temos muitos prestadores de serviço em vários segmentos, por exemplo, eletricista, a estrutura, as pessoas que montam as máquinas e equipamentos, a gente tem sempre as mesmas pessoas. Nós temos uma produção de leite que varia de 35 a 50 mil litros, depende da época que nós estamos, que tem safra e entre safra. Todos os dias, né? Captação diária. Captação diária. E em Goiandira, que é Goiás, e também funciona juntos, nós temos mais entre 15 e 25 mil litros. Então depende também, em Goiandira cai mais do que na nossa área. Então os produtores são mais... o produtor de Minas, ele já se adaptou melhor a se preparar para entre safra e produzir silagem de qualidade para que não aconteça a redução de volume de leite de forma tão significativa. O Laticínio Hebron fica em Patos, né? Fica em Patos de Minas. E a gente tinha conversado também, que eu achei importante a gente conversar sobre isso hoje, que eu fiquei isso na minha cabeça, que eu achei muito legal a sua visão sobre o trabalho que o laticínio faz com os produtores. Vocês priorizam principalmente os pequenos produtores e aí gera toda uma ajuda, uma aliança com eles. Como é que funciona toda essa relação que vocês têm? O que a gente vê hoje? O nosso produtor é um produtor pequeno, médio, poucos grandes, e a gente trabalha de forma a dar assistência técnica para ele, para que ele aprenda junto conosco, que nós aprendemos com eles também, com certeza, a produzir com qualidade. Então, assistência técnica, equipamentos e uma orientação para o tipo de gado, por exemplo. O produtor menor, o gado girolando é o mais adequado para ele. Um produtor maior pode trabalhar com compost bar e ele fica mais suscetível a necessidade de investimentos, porque o compost bar, o investimento é bastante elevado. Sim. Então, nesse caso do nosso produtor, nós produzimos também gados para vender para o produtor, parcelado, para ele ter condição de produzir, aumentar o seu volume e aumentar também a oferta de leite para o laticínio. Então, é um crescimento juntos. A cadeia leiteira é uma coisa muito inspiradora. Não dá para a gente crescer se nós não tivermos integrados, se não for junto. Concordo. Acho que não sei se a gente falou disso. Você falou que o seu pico de captação é em torno de 75 mil litros de leite. Em quantos produtores no total que vocês atendem? Olha, hoje? Em Patos de Minas, algo em torno de 120, 130 produtores, e em Goiandira, algo em torno de 50 produtores, 50, 60 produtores. Em torno de 300 litros de média, então, que é o seu grupo de captação. O grupo de captação. Legal. Realmente acho que esse produtor precisa muito de assistência, né? Precisa. Que até foi legal do que a Lorena havia colocado, sobre a perspectiva de sua produção média por produtor em torno de 300 litros de leite. 300 litros é um produtor que carece muito de assistência, de ajuda. Como é que se dá isso? Vocês têm uma Universidade Hebron que leva informação ao produtor de forma
recorrente? Como que é essa transmissão de conhecimento vocês fazem? Nós temos uma equipe de campo liderada pelo Emerson, que é meu irmão. E esse ajuda o leite. Para se produzir leite, você precisa de um gado de uma qualidade genética boa e precisa de alimento. Então, nós produzimos nas nossas fazendas, reproduzimos esse gado, pegamos os melhores cabeças de gado e pegamos sêmen de gado, inclusive testado e registrado. Ah, sim, Pel. Oi? Geralmente vocês compram semi-sexado de alguma empresa que tem gado que tem gado, já matrizes selecionadas. Matrizes selecionadas. Então você compra o material genético de um gado de primeira linha e desenvolve o embrião para a gente ajudar mais rapidamente o produtor a atingir uma capacidade genética de produção melhor. E a visão de vocês é homogeneizar o rebanho que vocês estão captando leite? A ideia é ter um gado que custa menos. Então, por exemplo, o holandês é um gado que precisa de freestyle, precisa de compost bar, precisa ser refrigerado o ambiente e precisa de condições com investimento maior. Uhum. Nós trabalhamos com gado girolando, que é um gado mais rústico, que dá para ser feito em pasto, que o custo dele é menor e a produtividade é boa, de forma que o custo-benefício é interessante para um produtor pequeno. O Laticínio Leblon então capta leite de fazendas que produzem leite a pasto. Vocês não têm um foco em captar em compost? A princípio não. Não, sim, não. Entendi. Nós estamos inclusive estudando a possibilidade de nós fazermos o compost nós mesmos, mas até agora não viabilizou. O girolando, o custo-benefício do investimento versus a produtividade e o lucro, porque a conta tem que ser feita não quantos litros de leite dá um animal, mas quanto que ele custa, quanto custa o animal, qual é a receita que você consegue fazer dele, é o lucro. Receita menos custos é o que sobra para o produtor. Não, certamente compost não é um mecanismo, uma via de produção que gera lucro automático. Pelo contrário, há grandes desafios de se gerir um compost hoje. Compost. A questão é o tempo do investimento. Você faz um investimento hoje e quantos anos você precisa ficar reinvestindo e investindo para ter a rentabilidade. Então, um produtor para o compost, a gente está falando aí de produtores acima de 5 mil litros dia, que faz mais ou menos sentido, que vai viabilizar o negócio dele. Então, poucos produtores, um produtor que produz aí até 1.000 litros de leite dia não é um produtor muito disponível. Pode até se tornar, mas do ponto de vista de lucratividade é outra coisa também que a gente tem feito muito com as fazendas, porque antes se preocupava muito em produzir muito e agora se preocupa mais em dar lucro e fazer as contas e essa parte financeira entrar em conjunto com a produção de leite. Uhum. Entendi. Bom, você citou o girolando, né? Mesmo que seja a pasto, como vocês fazem essa comunicação com o produtor para que ele saiba que ter sombra é necessário para aquele gado? Qual tipo de ração? Eu digo que vocês não têm a fábrica, né, de ração, mas vocês têm parceiros, né? Como que vocês também ajudam eles nesse sentido ou não? Como que funciona? Ajudamos sim. Normalmente vai voltando, porque a gente estava falando um pouquinho mais sobre o animal. Agora, o que o animal come? Então, quando ele é a pasto, você tem os piquetes, que você faz todo o processo de rotação do pasto para o animal ter sempre um capim adequado para a alimentação dele. Uhum. E é feito também uma orientação para silagem. E a silagem, não só silagem de milho ou de soja, mas também uma silagem de volumoso, de capim, que é uma silagem mais barata e que complementa a alimentação do animal, aí juntando com milho e farelo o que é tradicional no segmento. Entendi. Então, isso reduz o custo e a produção de leite remunera melhor o que é investido. E o investimento não é tão elevado.
Sim. Marley, pegando um pouco a sua experiência, eu gostei que você falou, poxa, antes o produtor só olhava a quantidade de leite produzida, né? E tinha como meta produzir cada vez mais, e não como meta ter um EBITDA bom. Até EBITDA é um termo, não é comum. Não né? é um termo comum. Não. Na verdade, nós temos algumas realidades no campo. Quando eu comecei 10 anos atrás, eu fui num dia de campo, feito pelo Hebron, e perguntei ao produtor o que ele esperava da propriedade dele. Se ele iria investir em quê? Em gado? Se ele iria investir em pastagem? E aí o produtor falou, não, eu trabalho sozinho, não vou aumentar o meu volume de leite, o meu filho já está indo para a cidade e... A sucessão vai ser complicada. A sucessão vai ser um negócio complicado. Eu falei, nossa, mas o senhor não pode pensar assim. O que o senhor fez para inspirá-lo a fazer uma coisa diferente? Eu estou vindo da cidade para o campo, inspirada pelo meu pai, que é um apaixonado pela área, e eu sei que eu posso contribuir na parte financeira, ajudando a fazer as contas, contribuindo um pouquinho mais na organização, junto com os meus irmãos que trabalham com a genética, e já tem uma estrutura já mais ou menos definida, e essa estrutura das nossas fazendas a gente está trabalhando para chegar até o campo. Então, essa é uma realidade de um produtor mais antigo. Uhum. Em contrapartida, a minha sobrinha, que tem 25 anos e parece um pouco, as minhas duas sobrinhas, mulheres, uma com 24 e outra com 18, vão para o campo para quê? Para ter rentabilidade. E como ela, e como eu que voltei, como os meus irmãos que nós somos a segunda geração de pessoas do campo, o campo convive com essas duas realidades. Pessoas que não fazem conta e fazem um negócio de subsistência e nem encara como negócio. E as pessoas que estão vindo para o negócio, médicos, profissionais liberais, advogados, que ganham dinheiro na sua atividade e têm investido em gado, têm investido em fazenda, porque é um segmento que está crescendo muito. Então, o conviver com essas duas realidades. Então, quem não faz conta, quem já faz as contas, e quem tem dinheiro, um volume de dinheiro mais elevado, faz um composto baixo, já vai para uma estrutura de investimento mais elevado. Mas eu acho que uma coisa legal, assim, como você disse, né? A sua família também é produtora de leite, o seu laticínio vem de uma base já de uma família que produz leite, que conhece os desafios de produzir leite, mas a sua experiência que você traz do mercado financeiro, hoje é uma carência muito grande no setor, né, de apresentar gestão econômica e financeira no dia a dia de uma fazenda de leite, né? Talvez a Hebron transmitir isso, a sua experiência no lado financeiro para os seus clientes, para os produtores que vocês, né, assistem, compram, enfim, captam o leite deles, isso é extremamente importante, né? O Emerson, quando essa fronteira de inovação, né? Porque o Emerson, quando o produtor vai conversar com ele, fala: antes o produtor vinha, hoje ainda a cultura é assim. Quanto você vai aumentar, quantos centavos você vai aumentar o leite no próximo mês? Então o Emerson sempre diz para ele: quanto que você quer ganhar de lucro da sua fazenda? Quanto você está disposto a investir, trabalhar para aumentar volume? Porque se você continuar tirando 200 litros de leite, nem que te pague 30 centavos a mais, você não viabiliza o seu negócio. Você tem que pensar a sua fazenda como um negócio e investir, e a sua família está envolvida no processo como um todo, e aí você tem um retorno. E aí começa a pensar a conta não só pela receita. Eu tiro 200 litros, 30 dias, vezes o valor do leite por mês. Não é só isso. Você pode aumentar a sua receita melhorando a sua produtividade. 18 mil reais de faturamento bruto, pensando no leite A3, né? É muito pouco para realmente manter uma família toda assistindo algumas vacas, manter um ordenha, manter um ativo imobilizado muito alto, né? Então não porque um produtor que fatura 18 mil reais mês, ele tem um patrimônio em terra muito grande, imobilizado. Na sua região, então, aquele ativo vale muito. Que legal que vocês pensam em levar com que essa empresa se torne maior, mais lucrativa. Mais lucrativa. Então, ajudar o produtor a pensar como empresário rural, que ele é.
Mas quanto desse ensinamento hoje passa pelas finanças, né? Você falou muito em ajudá-lo a melhorar a genética do gado, a levar informação sobre produção de silagem e tal. Estou muito interessado em saber da sua experiência. Da minha experiência. O que você está ajudando para que de fato o produtor se torne um gestor financeiro da atividade mais apurado, com talvez um pouco mais de ferramentas do dia a dia? Nós trabalhamos a parte financeira no laticínio, trabalhamos Emerson principalmente porque a inteligência do negócio, minha inteligência é uma inteligência financeira, e aí nós multiplicamos com as pessoas que chegam até o produtor. E também, muito interessante, no caso da Hebron, o produtor vai muito conversar com o Emerson. Então ele já tem toda a estrutura. Olha, sua fazenda, você já pensou? Quanto que você tem de propriedade? Você tem 42 hectares? Você tem 50 hectares? Você já pensou em fazer os piquetes? E aí ele faz as contas junto com o produtor, porque o produtor, ele precisa ser só estimulado a fazer conta. Ele sabe... Sim, sem dúvida, sabe muito. Ele tem um conhecimento. Tem que ter um caminho, né? Tem que ter o caminho. Né? Aí ele falou, você pode. No início, a nossa realidade no Brasil, você tem o quê? Uma cabeça de gado, 2 cabeças por hectare. Se você trabalhar os piquetes, você pode chegar a 6, 7, 8 cabeças por hectare. Então, a seu mesmo ativo fixo, trabalhado, dividido e criado os piquetes para o gado ter alimento. Então, passa 30 dias num piquete, mais 30 dias no segundo piquete, o terceiro dia. Para isso, o que ele precisa fazer? Olha, você tem que comprar arame, você tem que fazer toda a sua estruturação para você dividir. Você vai ter o retorno. E aí, no início, fala, nossa, mas você vai dar trabalho. Só que quando ele faz no primeiro, no segundo ano, ele fala assim, agora já tem produtor na fila para comprar o gado. Porque você tem que primeiro que provar que dá certo. E a hora que prova que dá certo, as coisas começam a multiplicar. E essa fazenda é de vocês? Essa fazenda referência onde vocês levam o produtor para ver como se faz? São nossas. Legal. São bacana. Nossas. Porque o que a gente, quando a gente começou, foi assim, como é que a gente ensina o que a gente não sabe? Sim. Então, eu fui muito resistente a princípio, porque eu sou sócia nas fazendas também. O investimento é muito elevado. E o Emerson que me inspirou e que me levou a pensar junto com o papai, porque o papai sempre foi um apaixonado por vaca e terra. Não sei o que era, ele gostava mais, se era de vaca ou de terra. Eu gosto de vaca para ver. Vaca, junta dinheiro, vende, compra terra, aí precisa de vaca para colocar novamente no processo, porque é bem orgânico o crescimento. E normalmente você leva aí 10, 15 anos para montar um gado e para começar a ter lucro. Então, você tem que ter uma visão de médio e longo prazo. Então, não dá para você falar, olha, achei ótimo. E teve algum case de sucesso que vocês já tiveram? Porque o Laticínio Hebron tem desde 99, é isso nós que eu tinha visto? Estamos com 22 anos no mercado. E tem algum, porque você citou aí mais ou menos aí uns 180 produtores, tanto em Patos como em Goiás. Tem algum case de sucesso de algum produtor que, nossa, achei legal o que vocês citaram e aí começou a fazer com o decorrer dos anos? Tem uma senhora muito legal que ficou viúva e teve que administrar a fazenda. E o Emerson já estava querendo já há um tempo que o produtor, o marido dela, entrasse no processo de assistência técnica. E os vizinhos também. E aí o Emerson, porque é difícil se dizer... o processo de mudança em qualquer segmento é muito complexo. E aí o Emerson falou, o marido morreu, o Emerson foi falar com ela e falou, eu vou tentar. E ela tentou e se deu muito bem. E os vizinhos falaram, nossa, se ela está ganhando dinheiro também, eu também posso ganhar. Aí todos quiseram. Porque os exemplos, eles arrastam. Com e certeza. O produtor rural, você tem que mostrar resultado para ter adesão. E produtor rural é aquela coisa, se um produtor rural falou para outro, tem outro valor do que uma empresa que chegou lá e falou, faz isso que vai dar certo. Ele não vai acreditar tanto. Agora, se outro produtor rural, que é vizinho dele, falar que está dando certo, com certeza tem um peso muito maior, né? Tem um amigo que diz que esse termo, né, quando a propagação de uma ideia cresce, é disseminação por inveja. Olha que está dando certo, vou fazer também. E ele é importante, existe, né? Mas levar essa cultura hoje, como vocês fazem,
melhorar uma pequena fazenda de leite, tornar uma fazenda lucrativa, mesmo sendo pequena, produzir leite a pasto, vocês geram hoje quase que na contramão do modelo de produção do leite do Brasil. Exatamente. Né? O leite brasileiro cresce sobre compost, embaixo de sombra, refrigerado, com uma genética um pouco mais apurada. Como competir num ambiente tão difícil como é o mercado de leite? Num setor dominado por grandes, de queijo, que é uma competição, até também de um colega seu da produção de queijo uma vez falou, Vinícius, o setor de queijo é uma guerra que você compete por guerrilhas, né? Com guerrilhas, né? Sempre é um mercado local, você tem um competidor local que é muito relevante, e aí você tem que saber lidar com isso. Como que o Hebron consegue se manter? Acho que o primeiro ponto é assim, o Brasil, em leite, nós temos muito para andar, tanto em produtividade quanto qualidade. Então tem espaço para vários modelos de negócio. Então tem um espaço para quem tem dinheiro e quer fazer um compost bar, e tem espaço para um produtor que tem ali 2, 3 filhos que pode trabalhar no negócio. Então existe esse espaço. Então a questão é, quanto de dinheiro você tem? Se você tem muito dinheiro, vá para o compost bar. Se você tem um dinheiro, um valor financeiro menor de início, e você tem uma propriedade menor, ou mesmo uma propriedade que não seja tão pequena, aí de 50, 100 hectares, tem espaço para o pasto. Porque a grande questão é o que sobra, qual é o lucro que dá. Sim, claro. Então, o Compost Bar Freestyle é excelente, mas existe um investimento elevado por muito tempo, pessoas profissionais que entendem de saúde animal. O produtor, ele entende, mas ele tem um limite dele e tem um limite financeiro, quanto que ele pode investir. Mas ele comprar um gado, comprar uma vaca e pagar em 10 parcelas, a vaca mesmo se paga. Sim. Então é como que o laticínio faz parte do modelo de negócio desse produtor. Da família, né? E para a família. Porque nós estamos falando, até engraçado, aquele produtor que eu te falei no início, que queria mandar o filho dele, vou filho para a cidade. Então se o filho fica no campo, o quanto que ele pode ganhar? Na cidade, 1 salário, 2 salários, no máximo 3. E no campo, 6 salários, depende muito do quanto ele está disposto a trabalhar e se desenvolver. Por que não tem espaço mais no Brasil? Para pessoas não produtivas, de uma pessoa que produz pouco leite, gastando muito e não sobra nada. Então, o que você precisa? Crescer, tanto o compost bar quanto o pequeno produtor, para ter um volume e tratando a sua propriedade como negócio. Até de repente é importante que o filho dele vá à cidade, estude e volte ainda com mais experiência, com mais cultura, para poder evoluir o negócio da família. Evoluir o negócio da família. Um estágio, né? Igual a gente estava brincando. Faz um estágio na grande empresa, depois volta e traz informação. É muito engraçado. O jovem traz isso, traz esse frescor às vezes, assim. Acho que não é nem culpa do pai ou da mãe, mas às vezes ele vai dar a volta e já pensa o estalo, já vê como é que a tecnologia pode ajudar de alguma forma e já traz inovação e ideias ali que pode transformar a fazenda do pai, por exemplo. E transforma. E aí as duas gerações conseguirem conviver e trabalhar juntas. Porque o frescor vem muito com experiência, porque no campo não tem muito espaço para errar. Porque como tem muito competidor, então se você for mal aí no laticínio 2, 3 meses seguidos, no 4º mês você já vai ter uma dificuldade enorme. O produtor também. Se ele não se prepara direito, um ano de produção, que normalmente os ciclos são mais anuais. Se ele não se prepara, ele não faz o ciclo, ele não faz uma estrutura, ele pode estar fora do negócio na safra seguinte. Você sempre falou de competição. Da última vez que a gente conversou, eu achei um número que você falou bem forte, ficou com isso na minha cabeça. Eu até depois tentei pesquisar e não achei exatamente como você me falou. Que no leite não tem uma empresa ou não tem um laticínio que reina ali, né? No laticínio ele tem uma menor porcentagem. Legal. No Brasil, o que é uma participação relevante de mercado? É acima de 20%. Até 19% de participação de mercado não é uma participação considerada pelo CAD como relevante.
Não tem nenhum laticínio no Brasil com mais de... Acho que o que tem mais está cerca de 10%. Então, o laticínio, ele concorre em duas pontas. Para comprar o leite do produtor rural, porque tem vários laticínios que compram, e para vender o produto. Porque você tem um varejo que infelizmente no Brasil, principalmente no último ano, com a inflação na faixa de 10%, 11%, estão consumindo muito o poder de compra das pessoas. Então, a gente tem que comprar bem, tem que vender bem para ter algum lucro para a gente continuar no mês seguinte, continuar o processo. Então, não tem alguém que possa falar assim, não, o preço do leite, eu vou vender o meu preço do produto a tal valor. Vai depender dos seus concorrentes, porque se seu concorrente vender mais barato, você está fora do mercado. E se você não pagar um valor significativo pelo leite que você está comprando, outro laticínio vai comprar e vai pegar o seu leite. Então, hoje, para trabalhar com laticínios e ter rentabilidade é um trabalho muito profissional, senão a gente tem problemas financeiros. Né? Até porque assim, os laticínios eles têm um contato direto ali e fácil com os produtores. Então nada impede que outro laticínio vá lá e converse com um produtor que fornece leite para Hebron e aí ele troque de laticínio. Então todo esse trabalho que vocês fazem, isso já ajuda também até credibilizar, a fidelizar o nó e que eles quererem. Hoje a gente tem alguns, a gente já tem fila para comprar animais e a gente só vende para produtores, que é um jeito de fidelizar, um jeito de... Produtores que vendem leite para Hebron. Produtores que vendem leite para Hebron. Legal. Então é um jeito de nós fidelizarmos os produtores e ajudarmos no negócio dele, é uma forma de investimento. A gente vende em 10 parcelas sem juros. Você contou uma coisa bem legal, assim, que você vai buscar o leite do pequeno produtor, que está ajudando a que ele seja mais produtivo, que ao aumentar a produtividade ele encontre em algum momento com a rentabilidade e que esse leite vem do pasto, né? E aí o seu desafio também de vender isso na cadeia de varejo como valor, né? Construir de fato uma captação eficiente, com a construção de marca eficiente para posicionamento em gôndola também eficiente. Quando você conta essa história que o seu leite vem do pasto, a vaquinha está lá, está pastando, tem uma vida, né, livre, isso não cria valor por si para o queijo Hebron? Vocês exploram isso no marketing de vocês? No Brasil ainda existe esse diferencial ainda é pequeno. Nós comunicamos. E como é que a gente faz isso? Numa linha de produtos especiais. Porque numa linha de produtos de combate, como mussarela, queijo prato, que é mais varejo, o produtor, quem está consumindo tem um apelo de preço maior. Então a gente tem que dividir em produtos de uma linha especial e de um produto fidelizado para a marca Hebron, que está muito ligado ao sabor e muito ligado à qualidade. Então você falou, nossa, esse queijo, porque que tipo de atributo a gente faz de um leite a pasto? Qual as características que ele leva para o produto. O quanto o produto fica saboroso, o quanto o produto tem atributos e quanto nós somos capazes de manter esse diferencial. Ou seja, o produto que você come hoje é o mesmo que você come amanhã, que é o mesmo que você comeu 10 anos atrás. Então esse marketing está mais ligado à marca e ao sabor do produto. O sabor tem vários atributos também, como o derretimento. Então, se você quer um produto para uma pizza, então ela tem que derreter, porque... Sim, claro. Então é um produto específico. Tanto óleo, tanta gordura na pizza e tal. Exatamente. Qual é o carro-chefe de vocês enquanto produto? O principal produto em volume é qual? Olha, nós temos um conjunto de produtos. A mussarela foi muito relevante no passado. E ao longo dos anos a gente trabalhou com uma linha especial, que é a linha São Vale, que tem o queijo cheddar, o queijo Tilsen com Kimmel. É uma linha de produtos especiais. Esse foi o diferencial. Só que nós temos os produtos com sabor brasileiro, com a receita brasileira, que é o parmesão, delicioso, o prato, que é muito gostoso,
o Padrão, que é o meu predileto de todos, que o Padrão é um queijo de todos os... que te acompanha em todos os lugares. Erro, né? O Padrão não tem erro. Aí você faz uma macarronada, ela fica boa. Você faz no pão de manhã, para o café da manhã, fica excelente. Aí você vai testando e vai gostando. E queijo, a maior parte das pessoas gostam. Então, quando a gente vai para o mercado consumidor, a gente tem que compreender aquele cliente, o que aquele cliente da Hebron valoriza. Então, ele valoriza o sabor, ele valoriza o derretimento, ele valoriza a qualidade. E ele traduz... E o mercado de vocês fazem varejo? Para quais grupos são mais relevantes na venda? Olha, nós temos um conjunto... Nossos clientes são maravilhosos. Quando um pequeno produtor coloca o leite dentro do Laticínios Hebron, vai encontrar o produto na gôndola no Carrefour, não, nós não vendemos pão de açúcar, sim. O pão de açúcar é nosso cliente, a Rede Jaú é nosso cliente. Nós temos redes médias de interior e clientes como o Açaí e o Pão de Açúcar, que são redes maiores que nós atendemos. Mas nós temos também a mercearia, a Rede Smart, aqui em Uberlândia, o Deville tem o nosso conjunto de produtos. A gente procura estar o mais perto do cliente possível. Então, tem que diversificar. Até onde vai o produto de vocês? Qual que é o raio de alcance da marca? Olha, nós temos... nossos principais mercados são São Paulo e Brasília. Só que nós temos clientes no Nordeste, nós temos clientes no Sul, Mufato, por exemplo, a rede Mufato. Então, nós temos uma linha de produtos que é o queijo artesanal, que é um CIF diferente, mas também do grupo Ebon, que chama Mineirinho da Serra, que é aquelas queijarias da fazenda que são certificadas pelo laticínio, e nós somos entreposto para beneficiar aquele produto. E vocês fazem a cura desse queijo? A cura. Que legal. Cura, limpar a armazenagem acondicionado e depois embalagem. O Vinícius é um amante de queijos, assim, por isso que ele... eu peço pra ele, às vezes... Como todo mineiro deveria ser, né? Eu peço pra ele dividir um pouco com a gente podcast, mas é difícil arrancar dele quando a gente tá conversando aqui, mas ele tem um amor por queijos, assim, né, Vinícius? Total. E o legal de queijo é que o queijo, ele tem produtos para todos os tipos de paladares, o mais sofisticado, o mais básico, para todos os tipos de bolso. Não, eu quero um produto mais acessível, você tem... possibilidades. É um produto extremamente saudável para nós mulheres que não podemos engordar de jeito nenhum. O queijo é um universo muito incrível, assim. A gente teve a felicidade de fazer um trabalho até para a Bioma, que é um parceiro nosso, na Serra da Canastra. E aí nós conhecemos a maioria das queijarias ali da região. E foi incrível, porque aí a gente conseguiu ir nos lugares onde tinha aqueles queijos com mofo natural, que vinham nos lugares que é como se fosse um porão ali, todo climatizado, diferenciado. Então, assim, a gente acha que não vai se surpreender com queijo, mas sempre consegue. Olha. Era assim, cada queijaria... todos ali na mesma região e cada um com um gosto, assim. Então, eu acho que produzir queijo e principalmente o produtor entender como o trabalho dele diário se transforma naquele tanto de produtos é incrível, né? Olha, é uma arte. Produzir queijo é uma arte. E é uma arte apaixonante. Porque cada um conta a sua história, o seu jeito. E ali está envolvido muito amor. Sim. Muita qualidade, muito profissionalismo e muito trabalho, porque o produtor acorda cedo para ordenhar as vacas, então tem um dia longo com a lida da fazenda. Sim. Mas quando a gente vê, nós acompanhamos, nós somos intermediários entre o produtor e o cliente final, que a gente vê alguém comendo o nosso queijo e ficando feliz, saboreando e achando, fazendo parte de um momento de alegria da vida dele, faz compensar tudo isso. E a gente sempre procura que o produtor tenha notícia de onde está indo o produto dele. Mas a cadeia assim, do leite, é normal o produtor sempre pedir por preços maiores como fonte de manutenção da atividade, aumentar a renda, enfim. Esse ano a gente viu milho subir muito, cair, farol de soja chegar a R$3.000 e cair a 2.300, ou seja, as matérias-primas necessárias para a produção do leite oscilam muito. E o queijo na gôndola, não. A oscilação é bem menor. Quando creme de leite é bem menor.
produtos lácteos é bem menor, né? Como que você vê a relação do varejo, ainda mais você que está nessas pontas, com os laticínios? É saudável? Você tem produtos... o varejo, se nós olharmos os últimos 10 anos, o varejo, quem está perdendo margem é o laticínio para o varejo e para o produtor rural. Então, há uma migração da margem do laticínio. O laticínio vai tendo que a margem reduzindo, e para a gente continuar no mercado temos que ficar cada vez mais competitivos e trazer mais inovação, seja no jeito de vender, seja no produto. E quando você falou de preço, o preço da mussarela e do leite UHT, ele oscila demais. Então, quando cai o preço, quando sobe o preço, a mussarela e o UHT acompanham. Sentem mais, né? Outros queijos não. Os outros queijos nem sobem tanto e nem baixam tanto. Ele tem mais ou menos o mesmo valor. Então, no momento que o leite está, como agora, subindo muito forte, o que acontece? Esses demais queijos vão ficar mais ou menos com os mesmos preços. Eles vão subir também, mas vão subir menos. Então, depende como não tem ninguém que domine o mercado e que consiga estabelecer preço, porque é basicamente concorrência perfeita, nós economistas usamos esse jargão, ou seja, não tem nenhum participante do mercado que seja relevante, e aí definido pelo CAD de 20%. Então, você mesmo sendo... que ao longo da história da Hebron, vocês diminuíram a participação da mussarela no mix de produtos de venda, vocês nunca tiveram um HT, né? Então, em tese, seus preços de venda oscilam menos, cada vez menos, quanto menos relevante for a mussarela na sua base de venda. Exatamente. Mas, assim, que eu acho que uma coisa importante, até para a gente abrir uma discussão, talvez o sindicato levar essa discussão para frente, eu nunca ouvi ninguém falando que tem no varejo o principal elo de conexão de sustentação do seu negócio. Sempre fala assim, poxa, o varejo me dá muito suporte para eu poder pagar melhor o produtor, para que a minha indústria se mantenha de pé, para que, enfim, minha atividade vai... Essa relação com o varejo, você acha ela, com os canais estabelecidos atualmente, obviamente, né? Você acha ela saudável? Você teria alguma ferramenta, alguma forma de melhorar isso? Quando a gente olha o mercado de soja, que ele é muito mais integrado, onde a indústria participa com o produtor rural, já tem os canais de distribuição mais ou menos adequados, que já é uma indústria bem mais madura, a gente vê que a relação é mais madura. Mas nós temos muito que crescer no segmento de leite. Aqui no nosso mercado nós temos o SILENG, Sindicato das Indústrias de Laticínios, nos ajudando nessa relação, tanto na qualidade de leite, quanto no valor pago. Eu não sei se você já ouviu falar do Conceleite de Minas Gerais, que o SILENG trouxe para regular essa relação entre produtor e indústria. Mas não tem, para ver qual é o valor justo para ser pago, a gente faz o levantamento de custo mensal. Mas quanto ao varejo, o varejo vai comprar ainda daquele que é mais barato ou daquele laticínio que conseguiu estabelecer sua marca. O que mais ou menos é estabelecer a marca? É ter gente lá no supermercado, promotoras, ajudando o supermercado a vender, né? Fazendo as campanhas. Você gerindo o estoque do supermercado. Gerindo o estoque do supermercado. Financiando a venda dele. Financiando a venda deles. Então, as maiores redes já pedem 45 dias. Algumas já têm definido, olha, se os 45 dias acontecer até o dia 10, você recebe dia 11. Se acontecer de 10 a 20, você recebe dia 21. Então, cada vez mais o laticínio é espremido na sua margem. Então, a gente, para permanecer nesse mercado, é um desafio interessante. Não tem o dia igual ao outro. Como que você vê os novos canais de venda? Por exemplo, hoje você pode... Que eu acho super interessante essa abordagem de vocês do queijo pronto, das famílias que vão lá e ajudam a criar o canal de venda. Mas... Por exemplo, eu consigo comprar queijo orgânico da Canastra que entrega na minha casa pelo Mercado Livre, né? Ou uma ligação, ele vai lá e entrega pelo correio. Como que vocês veem esse novo canal que o Hebron pode chegar direto na casa da família vendendo uma assinatura de um conjunto de queijo que vocês produzem e tudo mais, como uma relação talvez
até que busque uma relação mais saudável com o varejo, né? Estabelecendo um canal novo. O que acontece é só bem para interessante. Colocar assim, você se vê legal. vendendo queijo pelo Mercado Livre, por exemplo? Hoje ainda não. Por quê? Diferente da Alemanha, eu tive a oportunidade de conhecer como é que funciona na Alemanha. Os queijos não são queijos que precisam de refrigeração. São queijos que já são maturados, e aí você vai numa loja de souvenir, aí você tem, junto com os sapatinhos, os queijos, uma tabinha de queijo, mas são queijos mais maturados. Tem um grande desafio de vender nesses canais, como é que o queijo vai chegar com a mesma qualidade que aquele queijo lá do supermercado, porque o supermercado já entendeu que ele precisa de uma geladeira adequada para refrigeração adequada. Os caminhões, a gente investiu em caminhões próprios também para ter uma qualidade para chegar o produto em qualidade adequada, porque ele tem que ficar com a refrigeração, um ambiente refrigerado, com a temperatura baixa e a mesma temperatura. Então ainda é um desafio para o varejo, que a gente precisa, é um desafio para os laticínios, para ter um produto adequado para chegar direto à casa do cliente, porque o custo do transporte é muito significativo sem no comprometer processo. A qualidade. Sem comprometer a qualidade. Você se vê vendendo em algum momento, óbvio, né? Daqui a 100 anos, sim, né? Mas num prazo curto, assim, queijo... A Hebron tem uma lojinha dentro do Mercado Livre, por exemplo? Ainda não. O que a gente fez de inovação? Eu compraria um parmesão de vocês pelo mercado tranquilamente. Hoje o Vinícius ele é um fãzão do Mercado Livre pela agilidade. Pela agilidade. A grande questão é que... Não, mas o queijo do Faz o Bem, tá? Tô colocando um concorrente seu, mas é legal que você conheça a história. Chama Vinícius também, ele trabalhava na Danone, deixou o trabalho dele na Danone e montou uma fazenda de queijos orgânicos na canastra. Então ele faz um queijo canastra orgânico. Vende pela internet. O canal dele é pela internet. Chega na caixinha, excepcional qualidade, é cômodo comprar, tem um valor agregado muito bom. E você sabe, olha, aqui eu estou pagando bem pelo litro do leite que ele produziu, né? Não lembro exatamente o último valor, mas enfim, é um ótimo presente para você dar para um amigo. Eu já trabalhei o queijo como presente, porque quando eu voltei de Amsterdã... Já fica uma dica, viu, Lourenço? Se quiser dar um presente. É um ótimo presente. Queijo é comida é um ótimo presente. Dia dos Namorados com vinho. Sim. Então, para mulheres, essa coisa de chocolate é complicado, porque as calorias e o queijo... está sempre na dieta de qualquer nutricionista. É um parmesão de 12 meses de cura, excepcional. O de 12 meses é extraordinário. Então, o que eu vejo? Entre 5 e 10 anos... O mercado brasileiro ele tem uma curva de aprendizado, porque se você acompanhar a história de compra pela internet, você vê que o Brasil levou um pouquinho mais de tempo para aderir à compra e os canais, as lojas tradicionais, para ter as estruturas necessárias. Você precisa ter um CD, o centro de distribuição muito significativo para conseguir. Então precisa evoluir um pouquinho as estruturas de armazenamento e transporte, para a gente conseguir chegar a esse ponto para ser viável. A gente já fez vários projetos com custo, um motoboy. Então, aí você tem que ter uma rede de distribuição que tem que partir, não é só um, tem que ter uma rede de distribuição naquela cidade. E aí você tem que chegar, e o supermercado, ele ainda não saiu, diferente da Europa, que já avançou um pouquinho, nos carros autônomos, inclusive, que eles mandam entregar na casa do cliente. Drone, né? Drone. Então, a gente vai precisar que essas facilitadores nos evoluam antes da gente... Porque a rede imagina, de frio, você vai né? comprar um parmesão, que é um produto extremamente novo, 12 meses. Se ele não chegar por uma qualidade ruim... Mas se fosse enorme... Você queima o produto. Mas Patos é uma região que enquanto polo de distribuição evoluiu muito, né? Apesar de terem rodovias ainda ruins, né? Sistematicamente ruins, infelizmente.
Mas a rede de frio lá aumentou muito com a Suinco, a própria PIFPAF. Aumentou, mas eu estou dizendo que lá em Brasília você tem que ter depósitos. Você tem que ter uma estrutura para chegar, para fazer a distribuição secundária, porque a primária é tranquilo. Você chega, nós temos os próprios caminhões. Né? Hoje, assim, é muito comum empresas se conectarem para fazer vendas, né? Se eu não me engano, a CEMIL tem a principal planta dela produtiva em Patos, né? Vocês estão conectados a ele de alguma forma? Vocês distribuem produtos conjuntos? Existem esse tipo de relação entre laticínios, onde um concorrente atua junto com o outro para montar uma cadeia mais eficiente? Ou a concorrência ainda é cada um na sua e Deus por todos? Cada um na sua ainda, a maior parte que eu conheço. Cada um tem a sua estrutura. Você vê esse tipo de conexão acontecendo? É muito complexo porque para você viabilizar, você tem que ter uma rota de distribuição. Então você teria que ter uma rota naquele local. E normalmente os caminhões que vão distribuir, a empresa já compra os caminhões adequados às suas rotas. Então a ociosidade normalmente o que acontece é o que chama de frete-volta. Então o caminhão vai cheio e vai voltar vazio. E aí a gente tem essa sinergia não só com laticínios, mas também com empresas da cidade que compram em São Paulo e precisam voltar refrigerado. Entendi. Vocês se integram nessa hora do retorno. Vocês estão levando matéria-prima para Patos. A gente chama de frete-volta. E a gente normalmente também compra produtos em São Paulo para trazer fermentos, toda uma estrutura que muitas vezes ele volta no próprio caminhão para otimizar a estrutura. Qual a maturação maior de um queijo de vocês hoje? Qual o queijo com o maior período de maturação? O parmesão, ele não tem um período de maturação definido, porque se até depois de 24 meses, ele vira um grana padano. Então, hoje, o parmesão de 12 meses é o nosso produto que tem uma vida maior, 12, 18 meses. E é muito mais pelo nosso cliente, porque quando a gente fala de 12 meses, a gente está falando de capital de giro. E está falando de preço no cliente final que viabiliza. E quando a gente fala no preço, o cliente percebe o preço de acordo com o sabor que ele utiliza. E o brasileiro, o sabor mais encorpado, o brasileiro está se adaptando agora a esses sabores. Tanto que o queijo francês tem muito menos adesão ao paladar brasileiro do que o italiano. Sim. Que é um queijo que não tem tanta maturação. Então hoje o parmesão de 12, 18 meses. O produtor, por exemplo, quando ele te vende o leite, que vai se tornar um parmesão de 12 meses, ele não te financia, né? No dia 15, não sei que dia que vocês pagam, 20. No dia 20 do mês subsequente ele recebeu. Vocês têm uma linha do tipo, produtor, olha, me empresta o seu leite aqui por 12 meses que eu vou fazer a cura desse queijo, eu te pago uma rentabilidade maior nesse período. Você acha que isso seria também aderido? Hoje o produtor teria aderência? Não. A aderência é pequena. Por quê? Porque ele tem a necessidade do custo operacional dele mensal. Então ele tem que comprar ração, mais ou menos 45%, 50% da estrutura. A ração ele vai pagar no mês seguinte, talvez com 45 dias. Então ele não tem ainda esse suporte financeiro necessário para esse tipo de empreendimento, que é bem interessante. E o Brasil, nos últimos 10 anos que eu estou nesse mercado, os últimos 3, 4 anos foi muito mais rápido do que os 6 anos anteriores, os primeiros 6 anos. Então você vê que a tecnologia está chegando no campo, seja por WhatsApp, que populariza muito a comunicação e ajuda demais o processo. O produtor hoje ele tem se envolvido muito mais, né, com os outros produtores e também com os próprios laticínios, para ter atenção ali naquelas informações necessárias para eles entenderem por que está aumentando tanto, porque às vezes eles ficavam ali, né, naquela bolha, porque às vezes não tinha tanta comunicação, não sabia o que realmente estava acontecendo ali só pelo jornal. E hoje tem uma gama de informações enorme que ele está super informado. Super informado. E se você pegar, assim, na nossa história recente, acho que massa que a gente vai no restaurante e faz o macarrão do seu jeito ali, que eles colocam, como a Uberlândia tem no Barolo, naquela rede fast food grande lá
espoleto, enfim, isso é recente, né? É recente. Então, não sei quantos quilos de queijo o espoleto consome por dia ou por horas. Imagino que seja muitos. E talvez enquanto rede de restaurantes sejam os que mais consomem queijos finos no Brasil, né? Porque eles te dão hamburguerias também tem consumido mais, né? Melhoraram bastante a sua estrutura. E eles estão entregando essa experiência para o consumidor. Isso. Olha, experimenta esse queijo Minas. Hoje, Belo Horizonte, por exemplo, você vai lá, é comum eles premiarem isso. Você vai comer um aligô, por exemplo, né? Poxa, com queijo canastro, com queijo de tal região do sul de Minas. Eles contam um pouco da história do produto que está colocando lá no seu prato, enquanto valorização, né, daquele prato, da experiência gastronômica. Sim. Eu sinto que o laticínio tem que estar mais perto disso, né? Fomentar o laticínio tá. O que tem acontecido, falando nos últimos 4, 5 anos, nos 10 que eu estou vendo que essa curva está mais rápido? Quem primeiro precisa evoluir é o consumidor. Uhum. Porque se o consumidor não tiver tido as experiências, por exemplo, fora do Brasil, e, por exemplo, esse pessoal mais jovem, que cozinhar é uma coisa muito elegante, uma coisa que valoriza a pessoa, e aí começa a ter a cozinha começa a adquirir um lugar de relevância na sociedade com os masterchefs da vida, que traz uma cultura muito significativa e muito rápida e que atinge rapidamente as pessoas. Aí elas começam a ver as diferenças. Por que eu vou pagar o dobro do preço de um queijo? A mussarela, não, a mussarela está ótima. Você já experimentou o padrão? Aí você vai, experimenta, você fala, olha o sabor, olha o derretimento, o padrão tem uma maturação de 20 dias. E aí você começa, falando, a hamburgueria, o cheddar, porque tem poucos produtores de cheddar no Brasil, porque a maior parte não é queijo, é um processado. Uhum. Então, aí você começa a diferença, mas você precisa de alguém que te conduza, exato, que são os masterchefs da vida, os restaurantes mais refinados, e esse pessoal jovem que acha um luxo cozinhar, que gosta de cozinhar, que tem prazer em cozinhar. Essa experiência cultural, né? Porque um programa de TV ajuda um produtor de leite a vender melhor o leite dele. Muito mais. Então é um jeito, parece que você saiu completamente do negócio, não é o mesmo negócio. Uhum. E aí a pergunta, respondendo agora a sua pergunta, como é que você agrega valor? Desse jeito. Então, a cultura. Então nós estamos muito distantes da França, muito distantes dos Estados Unidos, muito distantes da Itália. Mas isso não é ruim, nós temos muito mais oportunidades para crescer do que esses países que já chegaram, né? Tem até um número curioso também que você tinha apontado para mim na primeira vez que a gente conversou, que foi o consumo, que o consumo no brasileiro é muito pequeno perto, por exemplo, do consumo do francês, do francês, do italiano, do americano. Tinha um número que você tinha comentado com a gente. Nós estamos falando de algo em torno, seja em queijo, seja em leite, de 180 litros. Uhum. Então, tem países que consomem 400, 500. O brasileiro, 180 litros. O brasileiro, 180, 170, 180, depende. O ano passado não foi um ano bom, porque caiu muito em função da pandemia, a coisa. E esse número fechada. Por ano? Por ano. E nos outros países na Europa, a média é o dobro, o triplo desse consumo. Está diretamente relacionado à renda, né? Sim, renda. Quanto maior a renda per capita, exatamente. Então nós mais temos cor tem seu prato. Essa curva de aprendizado que nós temos aqui no Brasil, que cada um de nós, seja laticínio, seja consumidor, seja produtor, estamos todos envolvidos nessa cadeia. Uhum. Sim. Esse processo de destruição da renda em função da inflação, de um monte de coisas que a gente tem vivido aqui no Brasil, que de fato nós encolhemos, né, quanto potencial econômico. Como que vocês estão combatendo isso? Como que vocês estão conseguindo manter o market share de vocês ou a capacidade de captação diária? O que acontece normalmente? A gente tem que andar de acordo com o mercado. Se o mercado tem uma possibilidade altista, a gente tem um determinado preço. Se o mercado está numa situação de queda, a gente tem que acompanhar o mercado. Se nós não formos competitivos e acompanharmos, seja em qualidade, seja em preço, e não adianta ser só qualidade no nosso segmento. Então o preço também tem um peso significativo. E aí vocês estão conseguindo ser competitivos no preço? Hoje é fácil brigar por custo na hora de vender o queijo?
A questão, a gente não consegue, os laticínios, como eu comecei a falar, está perdendo margem nos últimos anos, porque o produtor e o varejo estão ficando com as maiores margens. Então, como é que a gente compete? Ajudando o produtor a produzir num custo mais barato. Aí você tem uma vaca, você financia, que dá mais leite, com uma vaca mais nova, você tem uma estrutura de assistência técnica para a produção da ração para o gado. Na verdade, não se chama ração, chama silo, para dar uma quantidade menor de ração, para reduzir o custo, mas em contrapartida, o que sobra, o lucro, é maior. Então, o laticínio, vou te dizer, 2020 foi um ano muito difícil para todos os laticínios. Com certeza. Aí a gente pensou assim, não, a pandemia vai passar, a gente começou o ano novo, é um ano de eleição, normalmente ano de eleição a renda tende a subir. Aí tem um maluco que resolve invadir a Ucrânia, que é uma coisa assim, para mim, se falasse isso antes desse ano, eu falava, não, é lenda urbana, não tem no século XXI alguém pensar em guerra, desrespeitar a soberania de um outro país. Então se desorganiza, por exemplo, o preço de fertilizantes foi lá em cima. Aumentou 70%. Talvez, quando você falou que a margem está ficando entre o produtor e o varejo, o produtor de leite não, porque o custo dele subiu muito. Ele não encontrou mesmo com margens excepcionais na sua grande maioria. Talvez a cadeia de grãos tenha sido um pouco mais beneficiada, porque ele plantou para colher, por exemplo, uma soja vendendo a 150, um preço excepcional, conseguiu vender a 200, até acima disso, né? Produtor de milho, historicamente falando, milho em torno de 30, 40 reais na região de Patos. Isso, né, numa margem bem grande nos últimos 10, 15 anos. Né? Aí a gente está experimentando preços elevadíssimos, 80 reais a saca, 90 reais, 100 reais a saca. Não que eles não mereçam, mas quando há essa incorporação de valor nessas duas commodities, ele empurra uma cadeia muito longa para custos maiores também. Pecuária de corte, produção de leite. Nós temos o Milk Point, que é uma empresa que divulga, estuda, especialista no mercado de leite. E ele tem um indicador que chama receita menos custo de ração, que é a margem bruta do produtor. E se a gente avaliar nos últimos 5 anos, você vê que ele tem mantido em reais constantes, acima, ele está crescendo. O custo da ração. A receita menos o custo da ração. A margem bruta, o que sobra. Você pega a receita, tira o custo da ração, que é mais ou menos 50%, é o quanto ele sobra, porque essas commodities que você está mencionando, soja e milho, ele entra no custo da ração. E aí o que ele faz? E você consegue ver, medir que o produtor não está sendo penalizado na maior parte do tempo, porque olhar 2, 3 meses, às vezes você tem a perda, mas quando você olha nos anos, o produtor está ganhando. Quando você olha no varejo, o varejo está ganhando. Ele pega de 100%, quantos por cento fica para o varejo, quantos por cento fica com a indústria, quantos por cento fica com o produtor. Você vê direitinho em percentual, o produtor aumentando, o varejo mantendo e a indústria perdendo margem, a indústria perdendo para o varejo e para o produtor. Então, como é que ele faz? Quanto custa um litro de leite? 100%. Quem se apropria? Quanto fica com o produtor? Quantos por cento fica com o produtor? Quantos por cento fica com a indústria? Quantos por cento fica com o laticínio? O laticínio, em percentual, ele está perdendo. Não tem sido, então, uma posição fácil de se estar, né? Porque você está aqui no meio da cadeia. Você tem que comprar o leite bem, porque senão você não compra. E você tem que vender o produto num preço acessível, senão você não vende. Então, você tem que investir em marketing, você tem que investir em caminhões novos para a distribuição melhorar. Você tem que investir desenvolvimento de produto. Desenvolvimento de produto. Então, tem toda uma estrutura que o laticínio tem que manter. Quais são os novos produtos que vocês querem lançar? Nós vamos, nos próximos 2 anos, a gente vai trabalhar um pouquinho. Ainda tem algumas pessoas intolerantes à lactose. Então, o que nós estamos trabalhando para lançar são produtos
que nós trabalhamos para as pessoas intolerantes à lactose, para elas não ficarem fora do mercado e não deixar de consumir o nosso produto. Bacana. Então a gente vai migrando os produtos que nós já temos para essa linha. Legal. Acho que para encerrar o nosso podcast, que a gente sempre perde a hora e vai no bate-papo, é muito bacana. Acho que eu não poderia deixar de enfatizar o quão raro é ver uma mulher como tomar na frente assim, do laticínio junto com a família. Como que é você estar nesse ramo que é majoritariamente homem? Olha, o agronegócio brasileiro tem mudado demais nos últimos anos. Sim. Então, como eu disse, na minha família tem 6 mulheres, de 6 mulheres, 3 já optaram pelo agro. Uhum. Então, não existe lugar onde a mulher não pode agregar junto com o homem. Então, o agronegócio não é exceção à regra. Hoje, por incrível que pareça, os nossos produtores, onde a mulher fica com a ordenha, a qualidade do leite é muito melhor, porque ela é mais assim. Então, faz todo a mulher também aprende mais rápido, é mais flexível, que o homem fala, não, faz do meu jeito. Então, até você falar assim, olha, tem um jeito melhor de fazer. Então, o convencimento do homem é mais complicado do que a mulher. A mulher adere mais rápido à tecnologia, às novas práticas. Então, para mim está sendo emocionante participar dessa história no agro. Que legal. É uma inspiração, com certeza. Eu acho que ainda mais essa parte de laticínio, que eu acho que na verdade no todo, né? No agronegócio, as mulheres têm tomado o espaço devagarinho ali, mas de uma forma muito poderosa. Então é muito bom ter você aqui no nosso podcast para trocar ideia e principalmente inspirar muitas pessoas, principalmente muitas mulheres também que estão assistindo a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E obrigada você também, Vinícius. Acho que foi uma troca de ideias, como sempre, muito boa, muito inspiradora. E é isso, produtor e produtora. Esse foi mais um Rural Talk, que a gente vai se ver logo, logo, porque o nosso podcast vai rodar muito ainda.